formação de cada uma das duas que estão na banca, né? Conheço a Idalina e conheço a Maria José, só que o nome completo, né? Eu não sei. E também a formação delas. Elas podem se apresentar, tá bom? Tá bom. Mas vão apresentar agora ou após a minha apresentação depois? O que vocês acham, professores? Querem fazer logo? Pode ser agora. Por favor. Agora por ordem alfabética. Vai lá, Idaína. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Juliano, que hoje está concluindo mais uma etapa. Eu sou a Idalina, sou secretária da Faculdade de Educação do Campo, já me conhece, né? Mas eu sou também formada em letras, tá? Tenho especialização, mestrado e agora doutorado em literatura, tá? A minha área é em letras e a minha especialização sempre foi na área de literatura brasileira, literatura paraense, tá? Bom dia, Sara. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Estão me ouvindo? Sim. Vai te ouvir? Por essa oportunidade, agradecer a professora Socorro, agradecer a Juliano por este convite e dizer que estou muito feliz por esse momento, né? É a primeira vez que eu participo, né? E eu sou grata a todos vocês. Eu sou a professora Maria José, professora da Educação Básica aqui do município de Baião, também Cametá. Sou formada em Pedagogia e Letras, tenho especialização em língua portuguesa, em gestão escolar. E também estou fazendo a especialização em práticas pedagógicas e educação do campo, né? Terei uma feira etapa, logo em janeiro. E sou mestre em educação e cultura pela PGDU, da Universidade Federal do Pará, campus Cametá. Vocês apresentadas, quero dizer a todos que estão aí, os familiares do Juliano, né, que sejam todos e todas bem-vindos, né, a esse público. A defesa é um momento público, pode entrar e participar quantas pessoas gostarem ou quiserem participar, certo? Então, vocês fiquem à vontade, só podemos ter voz, né, Juliano? Deve ter colocado isso para vocês. Então, aqui é só ele mesmo e a família que podem estar conversando aqui. Mas a gente agradece, né, no caso, a presença de todos vocês. Talvez no final a gente permita que a mãe dele fale alguma coisa. Tá bom? Então, quebrando o protocolo. Então, Juliano, meu querido, você tem 15 a 20 minutos, tá? Para fazer a sua exposição do seu texto aqui para a banca, tá? E nós estamos contando, são 11h14, tá? Então, a partir desse momento, você se coordene aí para desenvolver a sua exposição nesse tempo que eu dá. Muito bem, professora. Bom dia a todos que estão participando aqui. Professora Maria José, é um prazer tê-la como banca avaliadora, né? Professora Idalina também, é um prazer poder tê-la aqui comigo nesse momento. E para também ouvir, né, o que a senhora tem para dizer após a minha defesa de TCC. É um momento muito aguardado para mim e espero poder contribuir, né, com outras pessoas, com outros professores que também estão em formação, principalmente professores que estão em formação para atuarem nas escolas do campo, né. Professora Socorro, quero agradecer também a senhora por toda a ajuda, por toda a orientação que tem me dado até o presente momento. A minha família, que tem me ajudado desde o início da minha caminhada, né, da minha carreira profissional, desde a hora que eu me inscrevi no curso, desde o momento que eu fui aprovado, né, que eu passei para fazer parte da turma de educação do campo, até o presente momento da minha defesa e posteriormente na minha formação, na minha formatura, né? E agradecer a Deus, acima de todas as coisas,
que tem proporcionado este momento muito importante na minha vida. Agradecer também a minha esposa, que sempre esteve comigo, me apoiando. E aqui eu já me emociono, porque ela que me apoiava, muitas vezes eu dizia para ela que eu não ia mais continuar, e ela dizia que eu tinha que continuar, que eu poderia continuar e que eu ia terminar de fazer a faculdade. A minha filha agora, que está com 3 meses, que já é a alegria da minha casa. E no demais é isso. Bom, pessoal, bom dia a todos novamente. Gostaria de dar início à minha apresentação, minha defesa de TCC. O tema que eu estou trabalhando, que eu trabalhei no meu TC, no meu trabalho de conclusão, é vivências do estágio docente em Ciências da Natureza no curso de Educação do Campo. Aí, análises e reflexões. Esse é o meu tema. A problemática da minha dissertação, do meu texto, é da seguinte forma: de que forma o ensino de ciências está sendo contextualizado de acordo com a realidade da comunidade. Essa que é a comunidade de Massaranduba, né? E os objetivos da pesquisa são os seguintes: o objetivo geral, investigar de que forma a prática da professora de ciências dos anos finais do ensino fundamental e do estagiário do curso de Educação do Campo na escola de Massaranduba fazem a conexão entre os conteúdos abordados e os saberes locais. Objetivos específicos: primeiro, observar a prática pedagógica no ensino de ciências. Segundo, identificar o uso de recursos contextualizados à realidade da comunidade. E terceiro, refletir sobre a prática pedagógica no ensino de ciências a partir da experiência do estágio de docência. Dando continuidade, quero dizer-lhes que o meu texto, o meu trabalho de conclusão do curso, né, ele está desta forma organizado. Nós temos lá no começo um resumo, depois uma introdução, uma metodologia, resultados de discussão, que está dividido em 3 momentos: a prática do professor, o momento da regência do estagiário e desafios encontrados na escola do campo. Temos também as considerações finais e as referências bibliográficas. A introdução desta minha defesa diz da seguinte maneira: a educação do campo exige, além do currículo contextualizado com a realidade territorial de formação integral, uma formação inicial e continuada dos profissionais da educação do campo. Segundo Baraúna, a formação do professor deve ter uma trajetória construída a partir de interesses do contexto sociopolítico, das exigências colocadas pela realidade social, das finalidades da educação, do lugar que a educação ocupa nas políticas governamentais e das lutas travadas pela categoria e sociedade. Isso aqui é o que embasa, né, a minha questão problema. De que forma o ensino de ciências está sendo contextualizado de acordo com a realidade da comunidade? Porque a educação do campo exige, para além do currículo, que deve ser contextualizado com ali a forma de vida dos sujeitos que estão na comunidade, além de tudo isso, existe uma formação inicial e continuada destes profissionais que estão atuando na educação do campo e estão atuando lá no campo. E o Baraúna vem dizer que a formação do professor deve ter uma trajetória construída a partir de interesses do contexto sociopolítico, das exigências colocadas pela realidade social. Isto é, o professor formado para atuar na escola do campo, ele deve ser formado no intuito de valorizar aquela realidade, de valorizar a cultura que está ali naquela comunidade, né? O professor deve ser formado, deve ter uma formação que faça com que ele valorize de fato os sujeitos daquela comunidade, as tradições daquela comunidade, as culturas daquela comunidade,
né, a forma de vida, a forma de fazer, a forma de trabalhar, todas essas coisas devem estar inseridas na formação deste profissional. E a metodologia da pesquisa está dita desta forma: para que a pesquisa pudesse ser realizada, a metodologia utilizada foi de cunho bibliográfico, com uma abordagem qualitativa do tipo exploratória, porque para Gil, a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Justamente foi por isso que eu escolhi, né, essa pesquisa, porque ela me dá mais recursos para eu poder analisar, para eu poder refletir sobre a prática pedagógica, sobre o estágio, sobre a docência, entre outras coisas. E o Gil vai dizer que a principal vantagem da pesquisa bibliográfica ela reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. O que Gil está querendo dizer? É que na pesquisa bibliográfica nós já temos ali um compêndio de livros, de artigos, de periódicos que já estão publicados, que já foram feitos, que os seus autores já fizeram a pesquisa, e aí nós não precisamos mais ir diretamente fazer as pesquisas para poder juntar ali, acumular todo o resultado para então utilizar, porque nós já temos essas pesquisas feitas, né? Já temos essa pesquisa bibliográfica, e aí a gente só se utiliza do que já tem feito, pega os autores que estão falando sobre o que nós precisamos e utilizamos. Segundo Marconi e Lakatos, na verdade, eles argumentam, né, que as pesquisas exploratórias também são investigações de pesquisas empíricas, cujo objetivo é a formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa, ou modificar e clarificar conceitos. E Vieira diz que a pesquisa qualitativa requer enxergar de forma mais detalhada e investigativa as circunstâncias e o lugar em que a pesquisa está sendo realizada, além do contato entre o observador e o assunto pesquisado. Então, na pesquisa qualitativa também, a gente vai atrás, a gente conversa com a pessoa que está sendo entrevistada, está sendo pesquisada, né? Aí a gente consegue analisar diferentes mundos, diferentes formas, como as pessoas veem determinadas situações, como as pessoas que estão na comunidade do campo ali conseguem ver diferentes ações, né? E a gente consegue entender melhor. Fazendo uma pesquisa qualitativa, a gente consegue, como é que eu posso dizer, a gente consegue mais dados a partir do que a gente vê também, né? A partir do que a gente observa, que em determinado momento a gente olha para a pessoa que está respondendo alguma pergunta na entrevista ali, a gente percebe que aquela pessoa pode estar inquieta, que aquela pessoa pode estar tentando esconder alguma coisa. E aí a gente começa a olhar para isso e começa a entender algumas coisas, além do que a gente poderia entender com, por exemplo, uma pesquisa quantitativa, onde nós só íamos pegar alguns dados ali e pronto, e acabou, é algo fechado. Na pesquisa qualitativa a gente vai muito além disso. E o locus da pesquisa é a Escola Polo da comunidade de Massaranduba. Esta imagem foi eu mesmo que tirei no ano de 2023, quando fiz o meu estágio. Lá da frente da Escola Polo da comunidade de Massaranduba. Percebam que nessa imagem temos ali um ônibus e temos a escola. Atualmente ela não está mais assim, né? À frente pelo menos ali, porque começaram a asfaltar. Mas essa imagem fui eu mesmo que tirei, a escola da comunidade de Massaranduba, que comporta vários alunos que são da comunidade, que também vêm de comunidades vizinhas, como Flechal, Saizal, Angelim, Baixo Seco, né? Principalmente pelo turno da tarde.
Bom, avançando para os resultados de discussão, no primeiro lugar nós temos aqui a prática da professora. E no tempo em que este estágio foi realizado, a escola não tinha disponível o livro didático de ciências. E por esse motivo, a professora criava as suas apostilas e distribuía para os alunos, sendo esse um dos principais recursos utilizados para a abordagem dos conteúdos. No ano que nós fizemos, né, até o final do nosso estágio ali, eu falo nosso porque fui eu e mais dois colegas que fizemos o estágio, fizemos juntos na mesma escola. A professora a escola não dispunha de livro didático de ciências. Então a professora mesmo pegava ali o material que ela tinha, imprimia e distribuía aos seus alunos. E também muitas vezes não era remunerada para fazer isso. Tirava do seu próprio dinheiro, alguns alunos ajudavam e ela conseguia ali fazer as suas apostilas e entregar para os alunos. Essa professora afirma, que o livro ajuda muito, porque se vocês observarem na fala dela, se vocês observarem, as imagens são muito importantes na disciplina de ciências. Por exemplo, às vezes a gente faz um desenho de uma célula, mas é diferente de você ver a imagem propriamente dita. O aluno vai identificar melhor, vai ver as diferenças. Essa professora afirma. Então a gente percebe que o livro didático ele ajuda e muito quando tem disponível na escola. E nós, observando ali a professora, vimos que ao abordar o tema mudanças físicas da matéria, essa professora ela traz ali na sua explicação o processo que é realizado na produção da farinha de mandioca. E ela contextualiza o assunto mudanças físicas da matéria com o que os alunos vivem em suas realidades. Né? A professora ela pega um assunto ali que vem no PNE para a escola, né, que vem no Plano Nacional de Educação, que está na Base Nacional Comum Curricular, e ela contextualiza de acordo com a realidade dos seus educandos, para facilitar com que esses alunos tenham um melhor aprendizado. Fazendo relações com aspectos que fazem parte da cultura da comunidade de Massaranduba e do Pará de maneira geral, que é a produção e o consumo da farinha. Qual dos alunos daquela professora que não entende sobre o processo da farinha, sobre como arrancar a mandioca, raspar a mandioca, moer a mandioca, depois espremer ela, depois peneirar, depois fazer a farinha? Qual dos alunos da professora ali naquela comunidade de Massaranduba especificamente que não entende sobre esse processo? Então, ela traz esse assunto de mudanças físicas da matéria e contextualiza com os estudantes, com a maneira de os estudantes entenderem. Traz ali sobre o processo de farinha e ela junta. E ela consegue explicar melhor aos seus educandos. E para a professora não há dificuldades em relacionar os temas das aulas com os saberes dos estudantes. Inclusive, ela fala, devido à área ser zona rural, ela diz, tem muitos assuntos e conteúdos que a gente pode levar para a realidade do aluno, como questão de solo. Trabalhamos muito sobre a água, que são elementos que estão inseridos na nossa realidade. Então ela sabe o que os alunos vivenciam, porque ela está ali. Embora ela não seja de lá, mas ela passa maior parte do tempo dela na comunidade, ela sabe. E ela também é de comunidade. Ela sabe também o que os alunos vivenciam no seu cotidiano. E para ela, ensinar no campo significa entender que a educação é para a transformação na vida da comunidade. E nesse sentido, Molina e Raj, 2015, enfatizam a importância de que os educadores do campo sejam considerados agentes ativos na transformação e construção de uma sociedade cidadã, bem como na luta por uma educação contextualizada, que considere as realidades e necessidades dos povos do campo. Então, o professor do campo ele não deve ser um professor que dissocia os assuntos. Pelo contrário, ele deve ser alguém que pegue os assuntos que vêm para ele, ali no PPP, do projeto político-pedagógico daquela escola, né, e do PNE também, e contextualiza de acordo com a realidade dos sujeitos do campo. E aqui nós temos, já partindo quase para a conclusão, o momento da regência do estagiário.
Primeiro nós planejamos a aula, sob a orientação da professora. E, professora, eu acho que eu já me perdi aqui no tempo. A senhora pode também intervir aí. Temos menos de 4 minutos. Certo. Então, a partir de agora eu vou mais ler, porque eu coloquei muita informação no meu texto, né? Para eu ter mais, ganhar mais poder de síntese. Então, o momento da regência do estagiário, nós ali do nosso estágio, né, nós planejamos as nossas aulas sob a orientação da professora. Para Moreto, planejar é organizar ações. Então, um professor que não planeja sua aula, ele não dá uma boa aula, consequentemente, seu aluno não aprende bem. E nós temos a primeira regência, que foi no 7º ano, onde nós ministramos ecologia, ministramos espécie, comunidade, cadeia alimentar, usamos ali alguns exemplos do território. No final da aula, nós passamos ali uma espécie de prova para eles resolverem. Depois fizemos uma brincadeira, nem todos brincaram, né? Mas fizemos a brincadeira ali, uma espécie de jogo, para que a gente pudesse verificar se de fato eles haviam aprendido o conteúdo que foi ali ministrado, né? De acordo com Molina e Sá, a educação do campo busca respeitar as especificidades culturais, sociais e econômicas das populações campesinas, indo além da simples transposição de modelos educacionais urbanos. E dentro desse viés é que foi pensado e planejado fazer pedagógico. Aí nós temos a regência no 8º ano. Esses foram os 2 anos que nós escolhemos para estagiar, o 7º e o 8º anos do ensino fundamental maior. O tema abordado no 8º ano foi o fruto e a semente. Levamos para a sala de aula ali algumas frutas e levamos pseudofrutos também. Depois nós fomos mostrando ali a diferença do fruto para a semente, né? Cortamos o abacate, fizemos toda na frente dos alunos para eles poderem identificar e fomos ensinando aos poucos sobre a diferença do fruto para a semente. E aí eu trago aqui no meu texto, inclusive eu coloquei boa parte do texto da professora Maria José, que é minha vizinha ali na comunidade do Flechal, né? Eu moro numa Saranduba e ela mora no Flechal. Onde ela diz sobre trazer para a sala de aula diferentes aspectos da vida do campo, como a relação com a terra, a cultura campesina, as práticas agrícolas, evidenciam que a praxis educativa vai muito além dos conteúdos fragmentados, né? A professora Maria José, ela reforça a ideia de nós trazermos para a sala de aula os aspectos da vida cotidiana dos sujeitos do campo, né? Muitas vezes a gente traz para a sala de aula um conteúdo fragmentado, só ciências, mas e a matemática? E a história? E a geografia? Onde ficam isso? Esses são aspectos também que o aluno do campo vivencia no seu cotidiano. E aí os desafios encontrados na escola do campo foram muitos, né? Nós temos aqui o transporte escolar. Nós vemos que o transporte escolar é algo que é uma obrigação que o Estado tem para que o aluno tenha direito à permanência na escola e também tenha direito à educação, né? Outro desafio foi o livro didático. Na época não tinha o livro didático, a professora sofria muito pela falta do livro didático. E, segundo Xavier, Toledo e Cardoso, o livro didático se configura não apenas como instrumento de justiça social para o estudante, mas também para subsidiar o professor na prática pedagógica em sala de aula. Então, o livro didático não serve só para o aluno, serve para o professor também ter mais, como é que eu posso dizer, ter mais segurança, né, na hora de ministrar as suas aulas. E a professora, ela acabava, por isso, ministrando as suas aulas com as apostilas. Também outro desafio foi a formação e valorização dos professores. A professora é formada em biologia, é a área específica dela, mas aí ela se esforça para dar todos esses ensinamentos, né, de química, biologia, física, ciências em geral. Aqui eu trazia uma fala, né, uma crítica também em relação aos professores que não têm formação para atuar nas escolas do campo, especificamente nas aulas de ciências. Outro desafio foi a desvalorização social da escola do campo. Para muitas pessoas, a escola, por ser do campo, não deve ser valorizada e os seus sujeitos também não devem ser sujeitos valorizados. Mas para Caldarte,
Uma escola do campo não é, afinal, um tipo diferente de escola, mas sim é a escola reconhecendo e ajudando a fortalecer os povos do campo como sujeitos sociais, que também podem ajudar no processo de humanização do conjunto da sociedade, com suas lutas, sua história, seu trabalho, seus saberes, sua cultura e seu jeito. A escola do campo tem ali os seus alunos, seus educandos, e tem uma forma de ver o mundo, e que não são menos, que não são inferiores aos alunos que são de escolas urbanas, né? E por fim, aqui para concluir já a minha defesa, né? Eu vou só ler essa conclusão aqui para já concluir. Conclui-se que os objetivos da pesquisa foram alcançados, contudo ainda são necessários avanços para garantir a educação de qualidade na escola do campo, especialmente no ensino de ciências. Para isso é essencial adotar estratégias didáticas que promovam uma educação inclusiva e equitativa, alinhado às realidades das comunidades tradicionais. Este trabalho busca, assim, ampliar os debates sobre as práticas pedagógicas do ensino de ciências no contexto da educação do campo em Baião, Pará. E aqui nós temos as referências bibliográficas, que foram muitas referências que eu utilizei no meu texto. E eu encerro agradecendo a todos que participaram deste momento comigo. E é isso, professora. Certo, Juliano, muito obrigada pela sua exposição. Agora eu passo a palavra da banca. Quem de vocês dois quer iniciar? Dalina ou Maria José? Inicia lá, Dalina. Eu concluo. Tá. Eu vou começar. Eu vou começar, mas eu vou precisar levantar, porque eu estou esperando aqui, está chegando a aula. Tá? Então eu vou interromper. Mas vamos lá. Gostaria primeiramente de agradecer o convite da professora. Eu adoro ser convidada principalmente para as defesas dos alunos da educação do campo, porque é uma oportunidade que a gente tem de ver a escrita também, né, de ter acesso a essa escrita, vocês estão me ouvindo? E uma oportunidade que a gente tem de conhecer de uma outra forma os alunos que a gente só conhece muitas vezes da faculdade, das orientações acadêmicas, dos problemas acadêmicos que a gente percorre durante os 4 anos. Então, agradecer aqui a professora pelo convite, parabenizar o Juliano e a professora Socorro também pelo trabalho, pela apresentação. Eu acho que a tua apresentação, Juliano, ela foi feliz no sentido de trazer também para a gente algumas lacunas que o trabalho de repente possam ter deixado. Então, às vezes, essa apresentação ela é muito boa quando ela traz algo a mais que a gente não consegue ver na escrita, no resultado da escrita. Parabenizar aqui a família dele, eu acho que isso é muito importante, né? Se você coloca esse apoio, você coloca aqui da família, que já nos traz uma responsabilidade, né? Porque quando a família está presente, a gente como avaliador, a gente tem que se ponderar. Eu tenho uma lembrança da minha sogra. Minha sogra ela sempre acompanha meu marido quando ele vai para as apresentações. E na última apresentação de tese dele, ela saiu muito arrasada, porque ela leva para o pessoal, né? Ela leva para o pessoal, porque ela fala, meu Deus, eles falaram muita coisa do meu filho. Eu falo assim, olha, não é do seu filho, né? É do trabalho, não tem nada a ver. Então, nos traz uma responsabilidade. Então, eu vou falar aqui, pelo amor de Deus, eu estou falando do trabalho dele, tá? Não estou falando da pessoa dele. Mas é muito bom, né, essa participação da família, porque é nesse momento também que a gente enxerga a importância da família em todo esse processo, né? Então, quantas pessoas estão ali por trás, né, de uma pessoa que chega hoje para defender o seu trabalho final. Então, isso é muito importante. E aí eu vou falar um pouco do trabalho, né? Eu acho que eu vou pontuar aqui algumas questões que eu achei de positivo do teu trabalho e algumas questões que eu considero que precisam um pouco melhorar. De antemão, eu já gostaria de te dizer, Juliano, que o teu trabalho já está pronto, né? Já está pronto o teu trabalho, você já traz aqui os resultados do teu trabalho. E o que precisa mesmo é alguns ajustes, né, que a gente precisa melhorar para a versão final.
Exatamente, Olga. Um ponto positivo do teu trabalho, eu considero que o trabalho ele traz um tema relevante, né? E um tema que está dentro do que o curso discute. Então, isso é muito importante quando você chega e você tem a oportunidade, né, de escolher o seu trabalho final. E essa escolha do tema do trabalho final, ele tem a ver com a sua formação. Né? Você não foi buscar um outro tema que você achava interessante, ou um outro tema que não tinha nada a ver com o curso. Né? Você olhou para o seu percurso formativo, viu lá nesse seu percurso formativo que foi importante, que de repente te impactou, né? Porque de repente isso pode ser tecidual, que na sua experiência formativa te chamou a atenção, que você escolheu para trabalhar no seu trabalho, no seu TC. Então, é muito interessante trazer um tema que fez parte da sua trajetória e um tema que tem tudo a ver com o nosso curso, que é o curso de Educação do Campo. Então, o tema, essa relevância do tema tem muito a ver com o curso, com o seu percurso formativo. Então, isso a gente pode elencar como um ponto positivo. Um outro ponto positivo também é a integração teórica e prática, né, que você coloca aí nessa sua apresentação. Então, o curso ele vai fazer a todo momento esse trânsito entre o que é teoria e o que é prática, né? O tempo comunidade, o tempo universidade. Você traz para nós um trabalho que reflete sobre isso. Reflete sobre a sua experiência, né, a sua observação, análise de reflexões da sua vivência no estágio, que foi algo prático, com tudo aquilo que você discutiu durante o percurso formativo. Né? Então, essa integração da teoria e da prática, ela foi também algo, ela é também pontuada por mim como algo positivo. Uma outra questão positiva é a fundamentação teórica, né?